Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente fazer um review triplo, sim, 3 leituras completamente diferentes e o legal é que você assistindo o programa você pode descobrir um material que você não estava esperando e quem sabe se amarrar na proposta, tá? Vamos lá, 3 materiais da editora Mitos, 3 propostas diferentes, 2 da Boneg e um mangá. Vamos misturar a parada toda que fica mais eficiente e vamos lá. A gente começa com Dylan Dog, volume número 41, Fantasmas, uma história espetacular, tá? Barba, eu nunca li Dylan Dog. Tá na hora de mudar isso, cara. Tá na hora de mudar isso. Dylan Dog, cara, apresenta pra gente histórias de terror fechadas por edição, tá? Não precisa se preocupar com entender como funciona nada disso. É uma história de terror que tem esse cara, o Dylan Dog, que é um detetive que se envolve em casos sobrenaturais. E pronto. Você não precisa ter nenhum conhecimento do universo de Dylan Dog, porque desde a primeira história ele segue exatamente a mesma fórmula. Ele tá lá e aparece alguém com algum caso de terror, tá? E os casos são os mais variados, as coisas podem ir para os mais diversos níveis de terror. E o que a gente tem aqui, cara, é um quadrinho daqueles para você falar, cara, por que eu não li o Dylan Dog há mais tempo, tá? Uma das histórias mais pesadas que eu já li, uma que tem muito clima de terror mesmo, de filme de terror que se faz hoje em dia, embora essa história já tenha muitos bons anos, mas ela tem um clima do estilo de filme de terror que a gente tem visto e tem curtido. Vou fazer comparativos toscos aqui, tá? Com Invocação do Mal, coisas nessa pegada, porque envolvem justamente, além do elemento sobrenatural, envolve também morte, tá? E isso é que é bem bacana dessa edição. Então, esse material aqui, que é uma das edições mais recentes, foi publicada originalmente em 1993. Falei, o material não é novo, tá? Na edição número 85 do Dylan Dog. O Dylan Dog começa a publicar em 86 na Itália, tá? Então aqui a gente tem um material aqui ainda das 100 primeiras edições do personagem. E aqui, cara, a gente vai acompanhar o seguinte. A gente vai acompanhar uma série de mortes estranhas que começam a acontecer. E violentas, tá? Algo que remete ali a... Vou falar pra vocês, tem até um pouco talvez de premonição, assim, de mortes muito violentas e bizarras, estranhas, que acontecem de uma maneira meio inexplicável. Então, a gente começa a ter essas mortes, e aí começa a haver uma investigação, começa a haver um pedido de ajuda de uma das pessoas que estava envolvida num ritual de Ouija, né? Eu acho que é Ouija o nome, enfim. Num ritual daqueles de usar aquela tábuazinha de falar com os mortos. A partir daquele momento, as pessoas envolvidas ali começam a sofrer essas mortes bizarras. Mas afinal de contas, essas mortes realmente são sobrenaturais ou não? O que é que eles invocaram afinal de contas? Cara, a história é muito legal, tá? O desenvolvimento dela é muito bom. Como falei, é uma das histórias mais pesadas em sentido das pessoas realmente morrerem de maneiras violentas e tal. Tem um clima pesado mesmo na história que a gente não vê sempre. Muitas vezes a história, mesmo sendo de terror, tem um clima mais leve ou não tem essa morte toda e tudo mais, tá? Essa daqui realmente tem um clima pesadão e é muito, muito interessante. O legal é que estamos falando de Boneg, sempre qualidade de roteiro e arte acima da média, e quadrinhos para adulto, cara. Uma coisa que às vezes é difícil de associar, né? Porque a gente lê os quadrinhos de super-herói e o mal ou bem os quadrinhos de super-heróis são infanto-juvenis como um todo. Mas os quadrinhos da Boneg são pensados para leitores adultos. Então as temáticas são um pouco mais sérias, mesmo que vá para uma coisa mais leve, que possa ter um humor, que não é o caso dessa edição. Mas é tudo para adulto, tá? Então tem alguns pontos diferentes. Essa edição aqui, então, Fantasmas, edição 41, é imperdível, espetacular, tá? Para os fãs, para já os iniciados no Dylan Dog, porra, essa daqui é uma daquelas que vale muito. E para você que tá curioso a respeito do personagem, essa daqui é um tiro certo, tá? Um tiro daqueles para você pegar e falar, eu deveria estar lendo antes. São 100 páginas de quadrinho, tá? Como falei, história totalmente fechada. Por exemplo, a edição 40 talvez tenha publicado a edição número 50 de Dylan Dog, e a edição 42 possa ser que publique a edição 150. Não existe nenhuma continuidade entre elas dentro desse título da Mitos, tá? Segunda revista que a gente fala hoje é Júlia, número 27, O Furto do Século. Cara, tem muita gente, e sem exageros, tá? Sempre que eu tô num evento, sempre que eu tô em algum lugar, encontro galera do canal, né? Galera que segue o canal, que acompanha os vídeos, a coisa que eu mais ouvi até hoje, principalmente nos últimos anos, tá? Nos últimos 2 anos, a coisa que eu mais ouvi foi: Barba, comecei a ler Júlia por tua causa e agora eu estou viciado, tá? Eu ouço
direto isso, direto. E é todo mundo, cara, o cara fica sempre se arriscando assim, com medo de arriscar, né? E arrisca, compra às vezes uma edição do sebo. Eu recebi esse relato agora, tá? Meu amigo Luiz, um abraço pra ele. Comprou no sebo uma edição qualquer. Falou, Bárbaro, isso aqui é muito bom. Eu falei, tô avisando já tem anos, tá? E todo mundo, cara, todo mundo. Tem casais que leem juntos Júlia por causa do Bárbaro. Então, se tu não começou a ler Júlia ainda, tá perdendo tempo. E assim como Dylan Dog, as histórias são totalmente fechadas. O que acontece na edição começa e termina aqui dentro, nas suas 130 páginas. Existe uma cronologia na história? Não. Obviamente existe a vida da personagem, que ela vai caminhando devagarzinho, tá? Então, nesse exemplo, nesse atual momento da revista, que se passa nessa edição, ela tem um namorado que mora na Itália. Ela mora numa cidade fictícia nos Estados Unidos e ela tem um namorado que mora na Itália. E a gente acompanha um pouco desse relacionamento, mas, cara, isso não interfere em nada a leitura, não impossibilita que você entre na leitura, tá? Então, fique tranquilo com relação a isso. Outra coisa que é muito interessante é que, diferente, por exemplo, do CSI, que sempre tem alguém morto, né? Ou algum desses programas policiais, né? Que sempre termina ali, ou até de julgamento e tudo mais, né? Aqui, cara, a gente tem crimes muito diversos, tá? E nesse caso aqui dessa edição, por exemplo, não é um crime de morte. A gente tem um roubo a uma obra de arte. Como a própria capa faz uma alusão, a gente tem um roubo a um... É um Monet? Não. Agora eu fiquei na dúvida se é um Monet. Eu acho que é um Monet. Mas enfim, tá? Deixa eu conferir aqui, que a gente fica... Pra gente não ter... Pra gente não ter erros, tá? Vai ter erro, porque eu não tô achando aqui, afinal de contas, se foi roubado um Monet. Mas acho que foi, tá? O que acontece é o seguinte. O museu da cidade Garden City, que é onde vive a Júlia, tá tendo uma exposição extra que pegou um quadro emprestado da Europa e tá lá em exposição. E esse quadro é roubado. A partir dali vai se iniciar toda uma força-tarefa para tentar encontrar esse quadro desesperadamente. A Júlia, obviamente, é convocada, como ela é uma consultora da polícia, tá? Ela não é policial, caso vocês não saibam. Ela não é da polícia, ela é uma professora de criminologia da universidade. Ela sempre é chamada para dar uma ajuda, né, nas investigações. Então começa a se tentar traçar perfil de quem roubou, quem possa ter roubado. A partir desse momento, a gente começa a ter consultorias com pessoas que já foram grandes ladrões de obras de arte, que trabalham hoje com segurança e tal, algo que é totalmente comum, assim como um hacker acaba se tornando um consultor de segurança digital, né? Começa a tentar buscar quem roubou isso, cara. Que é um quadro assim, não adianta você simplesmente roubar, porque é muito difícil de você vender e passar isso pra frente, cara. É tipo tu roubar a Mona Lisa, tu faz o que com ela depois, né? Vão te pegar, tu não tem como esconder isso. E o negócio começa a ficar misterioso demais. Obviamente a gente também, paralelamente, está acompanhando o que foi feito de verdade. A gente sabe desde o início quem roubou, embora a gente tenha um pouco de dúvida de por que roubou, tá? E de qual fim isso vai levar. A gente vai ter uma trama bem interessante no submundo do mercado negro, né? O submundo do roubo à arte, da venda ilegal de arte, né? Então tem algo legal aqui. Tem essa investigação e também tem o lado dos responsáveis pelo crime, como isso vai se desenrolar. É uma história muito legal, tá? O material é muito bom. O roteiro é sempre do Giancarlo Berardi, que é o criador do Ken Parker, apenas o criador do Ken Parker. Então, o roteiro é sempre de altíssimo nível. A arte dessa edição, para variar, está espetacular, tá? E é uma edição, cara, Júlia é muito difícil de falar assim, cara, porra, essa edição aqui é excelente para tu entrar, porque basicamente todas as edições são, tá? Existem algumas que são histórias que, pro meu gosto pessoal, são mais legais do que outras, mas no fim das contas, todas valem muito a pena. Então, edição número 27 também é espetacular, um crime que não é um assassinato, um serial killer, nada, mas que ainda assim consegue, né, como sempre, Berardi fazer a mágica de fazer uma história espetacular. Então, recomendo demais. Júlia, número 27, O Furto do Século, tá totalmente incrível. Para fechar, a sériezinha de mangás que tá conquistando uma galera aí da editora Mitos, chamada Um Homem e Seu Gato. Um mangá daqueles que aparentemente não chama atenção. A verdade é essa, não chama atenção porque não temos pessoas com cabelos espetados, porradarias espetaculares com superpoderes capazes de destruir o universo. Na verdade, a gente tem um senhor viúvo que resolve adotar um gato. E é só isso a história, tá? Barba, porra. Eu não vou ler isso, né, cara? Cara, eu achava que poderia ser algo muito superficial, tá? E embora a história não seja
nada realmente elaborado, mas ela tem um apelo diferenciado para quem tem um animalzinho em casa, seja um gato ou um cachorro, para quem tem um pet, né? O popular pai de pet, mãe de pet, né? Ou para quem também tem um pet, embora não se considere um pai de pet. Mas para quem tem um bichinho em casa, cara, existe um sentimento diferente, existe um sentimento a mais na leitura disso aqui. Como falei, a história já começa com esse senhor, né? Um senhor de meia idade, ele não é um super coroa, que tá ali, viúvo e tal, e que resolve adotar um gatinho para fazer companhia a ele. Cara, tô sozinho em casa e tal, deixa eu adotar um gato. E ele chega lá e pega o gato, justamente, que é um gato que aparentemente, esse gato gordo aqui, feio, grande aqui, que aparentemente ninguém ia querer, e ele fala, cara, eu quero esse gato. A partir dali a gente vai acompanhar a história desse cara tentando viver a vida agora com uma companhia, com um gatinho, tá? Descobrindo o que é ter essa energia diferente em casa, essa alegria diferente em casa. E também a gente acompanha o ponto de vista do gato, uma comparação bem leve, bem sutil, tá? Com o Garfield, tá? No sentido da gente ouvir o que o gato está pensando, mas ele não é a personalidade dele e tudo mais tem nada a ver com a do Garfield. Posso fazer um outro comparativo com aquele filme Pet também, que a gente sabe o que os animais estão pensando, a gente ouve eles conversando entre eles e tudo mais, mas não tem nada a ver deles conversarem com os humanos. Então a gente tem esses dois pontos de vista. O gato, assim, cara, agora eu tenho um dono. Porra, que legal, cara. Então, o que eu posso fazer por ele e tal? É interessante essa interação dos dois. E, como eu disse, né? Pra quem tem um bichinho em casa, tem um sentimento diferente, é legal acompanhar. Então, é um mangá que tem uma arte bem legal. É uma coisa, assim, bem simples, tá? Tem um ritmo diferente, tem uma pegada, um objetivo diferente mesmo. E eu curti bastante, tá? Então, O Homem e Seu Gato é um mangazinho bem gostoso de ler. Saiu agora recentemente o volume 4, tá? Ou tá em pré-venda. Eu tô com o volume 2 e 3 aqui já pra ler. Curti bastante, acho que vale sua atenção, caso você tenha, obviamente, interesse por esse tipo de obra diferente, para ir para alguma coisa totalmente fora do lugar comum, tá? Então, 3 histórias aqui, 3 títulos da Editora Mitos, completamente diferentes, para você que quer sair do lugar comum, tá? Para você que quer ler alguma coisa diferente de super-heróis ou de algumas coisas básicas que você esteja ali na leitura constante. Às vezes você já é um leitor da Bonelli, mas está muito preso no faroeste, por exemplo. Então, por que não dar uma diversificada? Então, cara, assim fica legal pra cá, pô. Review em dose tripla, espero demais que você tenha curtido. Deixa o like, seu comentário aqui embaixo, tá? Se você é novo, se inscreva no canal, se inscreva lá no Insta. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.